Querido irmão, saudações à bendita paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez queremos te agradecer pelo desejo e vontade em poder nos seguir. Agora nós temos o texto de Efésios capítulo 6, versículo 12. Nós vamos falar agora da guerra espiritual. Guerra espiritual. Está vendo o quadro aqui, querido amado? Este é coração do homem. Coração do homem. Ela está lutando e já estão cheios dos demônios, animais sujos que estão dentro deste coração do homem. Isso é uma prefiguração ou uma figura para que nós possamos compreender melhor sobre aquilo que nós tentamos colocar dentro do nosso coração. Então, o coração, este quadro, nos mostra que este homem é irreconciliável. Há uma batalha muito intensa, né? O homem tem tentado formas de poder se melhorar, mas não se consegue. Encontramos o anjo ministrador, que é o pastor, prega a palavra de Deus para poder transformar as nossas vidas, e o homem continua na rebeldia, continua zangado sobre a palavra do Senhor, nervoso sobre a palavra do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo está voltando. Já fez a sua tarefa, o seu trabalho, mas o homem continua no pecado. Então temos uma batalha muito grande. E esse texto que nós vamos poder ler. Versículo 12. Aí diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Amém? Então temos uma guerra espiritual, uma guerra travada, Meu irmão, você vai perceber agora a sua identidade. Quem somos, ou quem é Deus e quem é você. Então você vai compreender melhor a respeito dessa guerra travada, guerra espiritual, porque a nossa luta, de acordo com a palavra de Deus, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os governantes, contra os espíritos dominadores, os espíritos maus, potestades, principados, que tentam destruir a nossa vida, a nossa alma. Amém? A nossa vida, a nossa alma. Nós precisamos de um bom campado, como diz o Paulo, né? O Paulo disse: eu lutei, fiz um bom combate e venci a carreira. Agora estou aguardando para receber a minha coroa. Aleluia. Glória a Deus. Então precisamos de combatermos contra esses fenômenos. Então, quem somos nós? Primeiro vamos delinear os escritos de Deus, nosso inimigo, Satanás e seus anjos, origem dos demônios, anjos criados perfeitos, se rebelaram contra Satanás. Características dos demônios: seres espirituais que não saberão onde existir. Moralmente pervertido e operam em trevas morais. A função desses é de operar em trevas morais. Estou deixando claro para poder se perceber e se ver bem o quadro aqui. Então, encontramos esses sentidos. Leia Mateus 10, versículo 11, Lucas 7, 21 e Efésios 6, 12, que nós acabamos de ler. Mateus também 12, 45, não é? Que vai nos ajudar a entender melhor como que esses espíritos maus funcionam. No capítulo 12 de Mateus 45, fala acerca dos demônios. Quando um espírito mau sai na vida de alguém,
Onde ele fica? Fica aos territórios. Nós já explicamos. E aí ele vem visitar a casa que já estava varrida, purificada, limpa. E se encontrar a casa, quando não tem a palavra de Deus, o que faz? Entra o Satanás. Entra o Satanás. Está aqui o líder, o próprio líder está aqui no meio, Satanás. E aí chama com quem? Chama os demais 7 e ficam consigo, com ele. Então ficam 8, não é? Juntamente com o líder, de acordo com a palavra de Mateus 12:45. Encontramos o primeiro anjo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. Então, o oitavo, ela está no meio. E cujo este quadro não tem mais condições, porque o Espírito Santo chegou para o convencer, não foi possível, e também o anjo ministrador já vinha pregando a palavra para ele. Ele nem sequer se confessou os seus pecados, não se arrependeu dos seus pecados, e ele continua na mesma. Agora sofre um ataque diabólico, que este quadro é um quadro inseguro, né? Nós precisamos de mudar as nossas vidas, né? De mudarmos as nossas vidas. Então, a nossa luta não é contra a carne, mas contra os espíritos maus. São demônios invisíveis, mas podem se manifestar. Poderes dos demônios: a inteligência supernatural, força supernatural, presença supernatural. Então, é a função que esses demônios, quando tentam para poder atacar o homem, invadir a imagem do homem, então eles atacam, criam uma inteligência supernatural, não uma inteligência espiritual, bíblica, da palavra. Então, eles usam essas categorias, esses níveis. Primeiro nível, inteligência supernatural. Segundo nível, forças supernatural. E o terceiro nível, presença supernatural. Amém? Então, temos aí os trabalhos dos demônios. Promover programa de Satanás. Esses são influenciar a influência dos demônios, dos espíritos maus ou anjos de Satanás. Esses é para promover a influência ou os trabalhos, os programas do próprio Satanás, encontrados aqui. Então, na vida dos incrédulos, promover na vida dos incrédulos e promover nas nações, no sistema mundial. Você já ouviu acerca do sistema mundial que está promovendo várias coisas que vai poder nos limitar à frente onde nós estamos indo. Agora, acerca daquela adoração que Apocalipse 13, ele menciona no capítulo 11, acerca da besta, o número 666, então, está vigorando com o sistema mundial para poder tentar destruir a obra de Deus influenciado pelos demônios ao redor. Então, nós precisamos vigiar em cada momento por meio da nossa oração. Então, eles têm a tendência de se porem na obra de Deus, no programa de Deus. Eles tentam uma forma de se oporem no programa de Deus. Rebelião. Caluniando e acusando, promovendo a idolatria, dando graça, impedindo que os homens a recebam. É a funcionalidade, a maneira que funcionam esses demônios. Esses demônios têm a intenção de criar falsas religiões, seitas e heresias, oprimindo a humanidade, ofertando as forças da natureza, não é? Destruindo a natureza humana, destruindo a verdade, secando o homem, de modo que ele não consiga exercar, né? Destruindo a natureza humana, destabelecendo o corpo, perturbando a mente, destruindo a vida e dominando indivíduos. São as funcionalidades desses espíritos maus. Então, nós precisamos claramente de compreender bem sobre este quadro. Amém? Eu desejo aí um lindo dia
e siga-nos, sempre estaremos colocando o melhor possível para a sua vida e também para poder ajudar o crescimento espiritual, assim como a sua igreja estará equipada, fortalecida, ao passo de nós podermos descobrirmos quando alguém não se reconcilia, quando alguém não volta para Deus, com certeza ele é vulnerável pelos demônios, pelos espíritos maus. Então, não tem nenhum efeito. O homem sujo fica sujo porque ele tudo colheu para a sua vida. Veja só, encontramos o pavão, encontramos a onça, encontramos o porco, o cágato, encontramos o leopardo, a serpente e encontramos a rã. Esses todos os animais que nós encontramos dentro do coração dessa figura aqui, do coração humano, então esses aqui criam problemas nas nossas vidas. Amém. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus.